Os irmãos lembram onde nós fizemos a leitura? Olha aí. Amém. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versos 11 e 12. Recapitulando, reproduzindo essa leitura. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Meus queridos, o versículo 11 começa com uma exortação taxativa de Paulo a seu filho na fé Timóteo. Ele diz: tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Paulo teve um encontro inicial com o jovem Timóteo, ainda na sua segunda viagem missionária na cidade de Listra. E curioso é que quando ele passava naquela cidade, vendo os filhos na fé que ele também produzira, ele teve um encontro com aquele jovem e, curiosamente, se afeiçoou o seu coração por ele, e também era muito bom o testemunho que todos os ali presentes davam a respeito daquele jovem. Paulo mandou que ele fosse circuncidado e desde então o chamou para ser um dos seus cooperadores na obra de Deus. Só que chega um instante em que Paulo tem que colocar responsabilidades sobre os ombros daquele jovem obreiro. E existiam algumas coisas que denunciavam contra ele, que comprometiam Timóteo na sua desenvoltura no serviço de Deus. Ele tinha uma doença gástrica do seu intestino, ao ponto de Paulo ter conhecimento daquele seu problema, daquela sua enfermidade, e orientá-lo para que ele pudesse fazer o uso do vinho por conta da alcalinidade da cidade alcalinidade da água da cidade onde ele vivia. Irmão, Paulo mandou Timóteo beber vinho, embriagar-se? Não. Era utilizado o vinho com propriedades medicinais, porque existe gente por aí que tenta utilizar ou fazer dar margem ao seu pensamento vão, fazendo com que muitos irmãos venham embriagar-se, usando o pretexto daquele versículo ou daquela recomendação de forma isolada, sem apresentar o seu devido contexto. Um texto sem seu contexto vira pretexto para uma heresia. Timóteo também, ele tinha um problema assim como o meu. Ele era tímido, vergonhoso, acanhado. Mas ele chega para Timóteo e diz, recomenda-lhe por carta: olha, ninguém despreze a tua mocidade. E a timidez não deveria ser mais para ele um obstáculo no serviço de Deus. Só que chega um instante em que Paulo é mais incisivo, quando diz: olha, tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Que coisas são estas? Irmão, que coisas são estas que Paulo se refere? Está justamente no contexto direto desse capítulo 6. Paulo diz que alguns
se não conformariam com a doutrina de Deus que uma vez foi ensinada por ele. Está exatamente no versículo 4 ou no versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo. Talvez você tenha tido contato com alguém, conheça alguém que um dia esteve entre nós, que um dia sentou-se no banco com a gente, que um dia cantou no mesmo conjunto que nós cantamos, que também louvou os mesmos hinos que nós louvamos, que também serviu a Deus conosco, mas chegou um instante em que a cabeça dele virou, em que entrou alguma coisa dentro dele, em que ele se ensoberbeceu. E a palavra que um dia ele concordava, a palavra que um dia ele ensinava, a palavra que um dia ele pregava, hoje ele diz que tudo aquilo era ilusão, era mentira, era engano. E o que vale agora para ele é uma outra forma de fé, é um outro evangelho mais cômodo, mais atraente, mais abrangente, que comporta outra forma de viver. Mas Paulo diz, essa pessoa é soberba e delira em vãs ilusões e também traz por trás um sentimento e um desejo ganancioso de se promover. E Paulo, sentindo a responsabilidade da obra, disse, olha, homem de Deus, foge destas coisas. É uma recomendação bíblica que é válida não só para o obreiro, mas para todo e qualquer crente. Porque obreiro aqui a gente não pode rotular apenas como homem, mas todo aquele que está integrado na obra de Deus, quer na portaria, quer em algum conjunto, quer em algum tipo de departamento que exista na igreja do Senhor. Todos fazem parte de uma obra que é divina e que temos a alegria de fazê-la pela graça de Deus. Paulo diz, foge destas coisas. Fugir destas coisas mundanas, diabólicas, malignas e seguir um caminho virtuoso que ele apresenta. Que caminho é este? Segue a justiça. A justiça, irmãos, não deve ser apenas um padrão da pessoa normal, de uma pessoa humana. Nós estamos vendo na escola bíblica dominical que Jesus, instruindo aos seus discípulos, ele disse também, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de forma alguma entrareis no reino dos céus. Se a pessoa do crente, se eu como crente, se eu como salvo, não tiver uma vida diante de Deus e diante da sociedade que possa ser ilibada, vã é a minha fé. E Paulo recomendou, segue a justiça, vê por onde tu anda, vê o que é que tu fala, vê o que é que tu faz, para que ninguém aponte o dedo e tenha de que te reclamar. Certa vez um pregador, desse pregador de movimento, estava em um culto público. Eu fui acostumado com concentrações lá em Cruz das Armas, mas o pessoal também usa o termo de cruzadas. Uma cruzada, estava lá aquele pregador famoso, em cima do caminhão, muita gente presente, caixas de som que davam 3 vezes o tamanho dessas aqui. Estava empolgado, balançando o paletó, falando forte, falando alto, com muita ousadia.
entrando no caminho das línguas estranhas, quando se aproximou uma pessoa, olhou para ele, levantou o braço e disse: vai pagar o que tu me deve, velho. Ele ouviu, estava falando alto, mas olhou aquela pessoa, ouviu o que aquela pessoa disse, e de imediato, irmão Isaac, o homem se acabou. Se pudesse, ele ia procurar um buraco ali e enterrar não só a cabeça, mas o corpo inteiro. Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. O Evangelho de Cristo não é formulado e conformado aquilo que eu entendo como cômodo para a minha vida, não. O Evangelho de Cristo ainda é acompanhado de cruz. O Evangelho de Jesus que nós aprendemos ainda traz o sinônimo de sacrifício. Eu tenho que sacrificar o meu próprio eu, negar as minhas próprias indulgências, os meus próprios prazeres, negar o meu próprio eu, dizer: eu quero isso, mas o Evangelho me nega isso. Eu gosto disso, mas o Evangelho condena isto. Eu quero ser assim, mas Jesus disse que eu não poderia ser assim. Eu aprendi o Evangelho desse tipo. Não o Evangelho que querem disseminar em uma sociedade odierna. Mas Paulo também disse: segue a justiça, segue também a piedade. Quando eu vejo essa expressão, e com tristeza a gente vê que essa piedade, que é típica de pessoas que tiveram uma íntima comunhão com Deus. Quem são essas pessoas, irmão? Eu lhe apresento uma, chamada Maria, irmã de Lázaro. Essa mulher era, além de seguidora, piedosa. O crente que é piedoso, irmão, ele não se importa se está chovendo ou se está fazendo sol. Ele não se importa quem é que está escalado para dirigir o culto. Ele não se importa se o som deu uma pane do nada. Ele não se importa se é terça, se é quinta ou se é domingo. Ele não se importa com nada. A importância, o coração, o desejo, o denodo dele está em servir a Deus, em se apresentar diante de Deus, em querer agradar o seu Senhor. A mulher chegou, Jesus estava ali diante de tantas pessoas. Ela tinha como recurso de vários anos de sua vida um perfume preciosíssimo, em um frasco também de precioso valor, de grande monta. E ela resolveu, dispôs do seu coração: eu vou pegar esse perfume, eu vou derramar nos seus pés e vou enxugá-los com os meus cabelos. O crente que segue o caminho da piedade, ele anda lado a lado com o seu Senhor. Ele não é vencido pelas lutas da vida, por cara feia de ser ninguém. Ah, rapaz, eu fui para o culto, o irmão deu oportunidade para todo mundo, olhou para mim, mirou os meus olhos e não me deu oportunidade. Ele não se importa e não é vencido por isso. O intuito dele, a razão do seu coração está em servir a Deus com sinceridade. Segue a piedade, Timóteo. Segue também a caridade ou o amor. O amor que nos aproxima de Deus, mas também
o amor que nos aproxima dos outros. Se não fora o amor de Deus, onde nós estaríamos agora? Se não fora o grande amor de Deus para conosco, qual seria a nossa sentença? Mas o amor nos alcançou. Da forma que você é, da forma que eu sou, com minhas falhas, com os meus erros, com as minhas manias, o amor me alcançou e lhe alcançou. Mas esse amor que nos alcançou também deve permear as nossas entranhas, deve permear o nosso coração, deve permear os nossos sentimentos e as nossas atitudes, de forma que também nós olhemos para o nosso irmão e o abracemos e o aceitemos assim como ele é. Segue o amor, Timóteo. Segue também a perseverança ou a paciência. Talvez você tenha chegado à mesma conclusão que eu cheguei há uns dias atrás, algumas semanas, alguns meses atrás, que a pandemia serviu para mostrar muitas coisas, inclusive daqueles que realmente seguem o caminho da piedade e da perseverança. A pandemia ainda está existindo, irmãos. Tem gente que ainda morre dessa mazela. Mas já está aí surgindo um outro problema. Não sei se da mesma proporção ou em uma situação semelhante. Talvez alguns dos irmãos também já foram atingidos por uma virose que apareceu aí. Só que está surgindo, aparecendo, já foi identificada uma tal de varíola do macaco, que as organizações de saúde estão recomendando novamente o uso das máscaras. Depois dessa varíola do macaco, irmão Isaac, vai aparecer outro tipo de peste. Vai aparecer outro tipo de mal. Quem sabe a febre do carrapato ou coisa desse tipo, onde muitos que são cristãos, que usam o nome de Deus, já não vão mais vir para a casa de Deus, vir para o templo. O pastor pode ligar e dizer: irmão, estou precisando de você em tal serviço. E vão negar: pastor, eu não vou poder ir, a varíola do macaco está aí, a febre do chimpanzé está por aí, a enfermidade do carrapato está assolando aí. Mas as suas práticas sociais não deixaram de acontecer, mas as práticas piedosas, as práticas de amor, as práticas de comunhão foram sucumbidas. O crente fiel que foi chamado por Deus, ele tem a responsabilidade de perseverar. Eu sou crente hoje, eu sou crente amanhã, eu sou crente depois de amanhã, eu caminho hoje, eu caminho amanhã e vou caminhando depois de amanhã também. Irmão, te dando a oportunidade, o que é que tu é na igreja? O que é que tu faz na igreja? Não quero saber de nada, eu estou perseverando em seguir ao meu Senhor. Os olhos dele, o coração dele estão fitos em perseverar na fé. Segue a perseverança, mas segue também a mansidão. Aquele que realmente teve um encontro com Deus, ele tem um espírito pacífico. Ele não é dominado pela sua fúria. Ele não é dominado pela força do seu braço. Ele não tem a síndrome de Lameque, que ao cantar para suas esposas disse o seguinte: olha, vocês são minhas esposas, vocês são as minhas mulheres, eu vou cantar uma canção que eu fiz especialmente para vocês. Eu matei um porque ele pisou no meu pé.
A unha não estava encravada nem nada. Ele só pisou no meu dedo e eu matei. E um jovem esbarrou comigo, eu também. Não contei história, cortei-lhe a cabeça. O espírito do crente não é um espírito guerreiro. O espírito do crente não é um espírito destruidor. Certa vez João e Tiago ficaram enfurecidos, ficaram rancorosos em uma cidade que não aceitou ali a mensagem do Nazareno e disseram: Senhor, tu queres que a gente ore para que desça fogo do céu e consuma essas bestas feras aí, esses incrédulos? E Jesus disse: vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim para isso, eu não ensino isso, eu não expresso isso e eu não vivo isso. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A gente chega bruto, chega ignorante, cheio de ruindade, cheio de maldade, cheio de coisa ruim diante dele, e Jesus vai moldando, Jesus vai trabalhando. A partir do momento que eu tenho humildade, irmão, de aceitar o evangelho de Cristo e a sua cruz, não sou eu que me governo, não sou eu que me domino, não sou eu que me conduzo. Os meus pensamentos têm que ser alterados, transformados, convertidos. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós somos confrontados a termos uma atitude diferente. Quantas vezes no trânsito chega uma besta fera, um amaldiçoado que o Satanás levanta e quer quase passar por cima da gente. Trancou a moto, trancou o carro, o sangue ferve, a gente só falta, mas vem o Espírito Santo falando ao ouvido, comunicando ao coração, bradando lá dentro da gente: ei, você tem dono, você é de Cristo, Ele lhe chamou, Ele lhe comprou e está trabalhando na sua vida. Não volte atrás, persevere e seja manso assim como Ele é manso. A ovelha não é lobo, a ovelha não é leão, ovelha é ovelha, porque sendo ovelha, ela é cuidada pelo seu bom pastor. E ele também fala no versículo 12, aleluia: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Você foi chamado para servir a Deus. Eu fui chamado para servir a Deus de forma piedosa, de forma humilde, mas também fui chamado não só para servir aqui. Fomos chamados não só para estarmos aqui terça, quarta, quinta, domingo, todas as noites ou todos os dias. A nossa chamada não se consome aqui, ou não se consuma aqui, não se conclui aqui. A nossa chamada foi chamada para os céus. Por mais que seja satisfatório, honroso, servir a Deus, sentir a sua presença, levar o seu nome, mas prazeroso é saber que a nossa fé será consumada em estarmos eternamente com nosso Salvador. Por isso Paulo exorta seu filho: milita a boa milícia. Não se embarace com nada, não se atormente com nada, não se comprometa, não se corrompa com nada. Combata, prossiga, continue, vá em frente, porque a nossa chamada é para estarmos com Jesus.
para vermos a face de Jesus, para louvarmos o nome de Jesus e estarmos eternamente diante daquele que nos amou, daquele que nos chamou, daquele que nos comprou e que tem provido para você e para mim também. E eu quero agradecer este momento, essa oportunidade